aposentadoria por idade do trabalhador rural. Na verdade, esta aposentadoria é do trabalhador rural e do garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar. Então, estão incluídos aqui, nesta aposentadoria, o trabalhador rural e o garimpeiro, que exerce atividade em regime de economia familiar. Eles poderão se aposentar por idade aos 60 anos homem, 55 anos mulher, com carência mínima de 180 contribuições. E no caso do segurado especial, 180 meses de exercício efetivo na atividade rural, né? Imediatamente anteriores à data do requerimento ou do implemento da idade, certo? Quando se fala em trabalhador rural, vem aquela coisa de segurado especial. O segurado especial é trabalhador rural, mas nem todo trabalhador rural é segurado especial. Trabalhador rural pode ser o empregado rural, o contribuinte individual rural, o trabalhador avulso rural e o segurado especial. A IN, a Instrução Normativa, ela até considera para fins desta aposentadoria o garimpeiro que exerce atividade em regime de economia familiar, tá? Ela considera para fins de concessão da aposentadoria por idade, mas ele não é tipicamente um trabalhador rural. Vamos lá. Tiago, que completou 60 anos de idade, é contribuinte individual. Garimpeiro, que trabalha em regime de economia familiar. Em 2023, aqui está errado, em 2023, ele cumpriu a carência exigida para a aposentadoria por idade do trabalhador rural nos termos da legislação previdenciária. Com referência a essa situação hipotética, julgue os próximos itens relativos à aposentadoria por idade do trabalhador rural. Então, Tiago é garimpeiro, exerce atividade em regime de economia familiar. Para ele aposentar por idade do trabalhador rural, ele precisa completar 60 anos, ele tem, e 180 contribuições. Bem, vamos lá. Nessa situação, o valor da aposentadoria por idade desse trabalhador deverá ser de 70% do salário de benefício, com acréscimo de 1% para cada ano de contribuição. Certíssimo! No caso da aposentadoria por idade do trabalhador rural, ficou desse jeito, não mudou com reforma. Aliás, com a reforma não mudou nada para o trabalhador rural. Então, aposentadoria por idade, 70% do salário de benefício, mais um por cada ano de contribuição, chegando ao máximo de 100% do salário de benefício, certo? Vamos lá. Tiago é considerado trabalhador rural para fins de concessão de aposentadoria por idade rural, pois exerce a atividade em regime de economia familiar. Olha só, ele é considerado trabalhador rural para fins de concessão da aposentadoria por idade. Sim, é o que a Instrução Normativa 128 traz. Então, aqui está correto. Seguindo. Ainda com relação à aposentadoria por idade do trabalhador rural, julgue os itens subsequentes. Os trabalhadores rurais que não atendam às condições para aposentadoria por idade do trabalhador rural, mas que satisfaçam a carência exigida, computando-se os períodos de contribuição sob outras categorias, inclusive urbanas, farão jus à aposentadoria híbrida, ao completarem 65 anos se homem e 62 anos se mulher. Está
corretíssimo. Por isso a gente fala de aposentadoria híbrida, misturando para fins de completar a carência, tempo rural e tempo urbano, né? Sob outras categorias de segurado. E a idade mínima não vai ser reduzida, vai ser a idade comum, 65 anos o homem, 62 anos a mulher. Perfeito, correto. Veja, para a aposentadoria por idade do trabalhador rural, deve ser considerada a perda da qualidade de segurado nos intervalos entre as atividades rurícolas. Certo ou errado? Errado, porque a gente vê lá, deverá cumprir, né, exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua. Ainda que de forma descontínua. Tem o número de contribuições como trabalhador rural, ou tem o número de meses de exercício efetivo na atividade rural como segurado especial, não tem problema. Então, aqui vai estar errado. Vamos lá. Rodrigo reside em imóvel rural e não contribui para o regime geral de previdência social. Desde 13 de novembro de 2020, Rodrigo passou a fazer da pesca seu principal meio de vida, tendo como comprovar que, a partir dessa data, vem exercendo ininterruptamente a atividade em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, nos termos da legislação previdenciária. Em 18 de janeiro de 2022, Rodrigo caiu do cavalo em que estava montado. A queda tornou-o incapaz de exercer qualquer atividade laborativa ou ser reabilitado em outra profissão, segundo o laudo da Perícia Médica Federal. Com referência a essa situação, julgue o item. Por ser pescador artesanal, Rodrigo é segurado obrigatório do regime geral na qualidade de segurado especial. Certo, né? Ele exerce atividade pesqueira artesanal sem empregados permanentes. Sim, então aqui está correto. Rodrigo faz jus ao benefício previdenciário que teve sua nomenclatura alterada de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente, desde que observada a carência de 12 meses de efetivo exercício da atividade rural. Certo? Errado. Porque a incapacidade de Rodrigo decorreu de um acidente, ele caiu do cavalo. Então, nesse caso, ele não precisava ter a carência de 12 meses de exercício na atividade rural. Por isso está errado. Se, mesmo aposentado por incapacidade permanente, Rodrigo tiver necessidade de receber assistência permanente de outra pessoa e comprovar, por meio de perícia médica do INSS, que tal situação se iniciou após a concessão do benefício, ele fará jus a um acréscimo de 25% sobre o valor da renda mensal do benefício, a partir da data do pedido de acréscimo. Certíssimo! O evento da necessidade da assistência permanente pode ocorrer mesmo depois, né? E aí ele terá um acréscimo de 25%. A partir de quando? A partir, aí nesse caso, a partir da data do requerimento, tá? A partir da data do requerimento. Não é por quê? Porque ele vai passar pela perícia. E nesse caso, só depois que a perícia testar, aí vem contando a partir do requerimento. Vamos lá. Caso Rodrigo se aposente por incapacidade permanente, mas se recupere totalmente antes de decorridos 5 anos da data do início da aposentadoria, ele terá a aposentadoria cessada após tantos meses quantos forem os anos de duração da aposentadoria. Certíssimo! Artigo 47 da Lei 8.213. Ele é um segurado especial, então ele está naquela regra. Tantos meses quantos forem os anos
do benefício por incapacidade. E como a incapacidade ocorreu dentro dos primeiros 5 anos, certo. Aqui está correto. Os aposentados com HIV/AIDS devem ser submetidos a cada 2 anos à revisão realizada pela Perícia Médica Federal para fins de manutenção da aposentadoria por incapacidade permanente. Está errado, né? Está errado neste caso. Por quê? Porque quando é aposentado por incapacidade em razão do HIV, fica o quê? Fica dispensado do exame médico pericial. Vamos lá. Aqui teria que estar na aposentadoria por incapacidade permanente, mas eu vou só parar aqui. A aposentadoria por incapacidade permanente é o benefício devido ao segurado incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que não possa ser reabilitada em outra profissão, depois de cumprida a carência exigida, quando for o caso. Certo? Certo. Por quê? Porque, na verdade, né, ele tem que ser considerado insuscetível de reabilitação. Tá bom? Então, eu termino aqui. Espera um pouquinho.